Boa tarde a todos. Estamos então mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao estudo dessa tarde, nosso irmão Dario vai fazer a prece inicial por todos nós. Então nós vamos rogar a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e certamente estudiosos e conhecedores da Bíblia, do Evangelho, que eles possam nos inspirar, participar conosco, para que todos nós possamos aprender mais, expandir a nossa consciência e fazer com que nos sintamos mais envolvidos com as leis naturais de Deus que todos nós estamos submetidos. Que eles possam nos beneficiar e nos auxiliar sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde, dona Silvia. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Gente, então primeiro, a Gênese, né, no item 54, nós vamos continuar hoje aí. Eu tinha falado que hoje nós íamos fazer só o Gênesis, mas como é programado, né, para a gente fazer os dois, eu vou tentar fazer a Gênese também e adequar, né, ao horário. Acaba que que o ideal é fazer os dois mesmo e deixar o tempo certinho para fazer as duas coisas como programado. Na Gênese, então, no item 53, né, que foi o último, a gente estudou sobre como que se deu, né, o início ali das informações, né, da organização de ideias na codificação. Nós falamos também, né, que esse livro da Gênese vai ser aquele que vai trazer a doutrina espírita no caráter mais próximo, né, da ciência. Ele é um livro também feito para isso, para trazer essas ideias, né, de forma clara, de forma lógica, e mostra muito para nós de como que Allan Kardec também, no início, aplicou aqui conceitos, né, que hoje a gente usa na ciência para estudar ideias novas, para condensar ideias. E no último estudo foi exatamente isso, né? A gente, só relembrando aqui, o início, né, das divulgações ali, das coletas, né, de ideias que vieram do plano espiritual. No item 53 nós estudamos que foram dois movimentos, né? Primeiro um movimento da borda, né, para o centro, se a gente imaginar uma circunferência, da borda então para o centro, que foi exatamente, né, aquele trabalho de a informação chegar em vários locais, mas ter alguém para organizar essas informações. E esse alguém, no caso, Allan Kardec, o codificador, juntamente com a equipe mais próxima dele ali, utilizando, como já falamos, né, várias vezes aqui, do método científico, colhendo essas informações, fazendo a mesma pergunta, no caso do Livro dos Espíritos, né, para vários médiuns diferentes, em localidades diferentes, e condensando as informações apenas que tivessem a ideia equivalente, né, não precisava ser igual, mas pelo menos equivalente, e coletando essas informações, então, em vários pontos, ele organiza essas ideias. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Depois desse processo de organização, então, o segundo movimento, que fala para nós no item 53, o anterior aí, que é o movimento do centro para a borda, ou seja, depois que Allan Kardec consegue organizar essas ideias, trazer sentido, né, compilar elas de uma forma lógica, a ideia da doutrina espírita, então, ela se propaga do centro para as extremidades. E muito interessante, né, que nós discutimos que até hoje a gente vê como que isso, como que foi bem organizado e bem feito, né? E como que isso tem reflexo até hoje na cultura da doutrina espírita, vamos dizer assim, que em todas as casas, né, que a gente vai e que levam a sério mesmo os conceitos da doutrina espírita, que buscam fazer o espiritismo, assim como na codificação
descreve que deve ser, né? As ideias são muito uniformes. Então a gente vai em várias casas diferentes e vê que essa organização das ideias que Allan Kardec fez e a maneira como difundiu essas ideias, elas chegaram de maneira muito robusta, né? De uma maneira muito concreta, muito confiável, assim, para todos os locais. E isso os espíritos até trazem para nós aqui no item 53, né? Allan Kardec traz para nós que na doutrina, isso trouxe para a doutrina espírita uma uniformidade universal. Então a gente observa isso próximo, né, de nós, mas na verdade, pelo que o livro traz para nós aqui e o que a gente pode ver também nas conferências, até internacionais, a ideia central do espiritismo, seus princípios básicos, a maneira que são tratados, ela é a mesma, ela é uniforme, né? Pelo contrário de muitas outras religiões, que muitas vezes traz uma ideia, né, do Evangelho, por exemplo, da Bíblia, pega ali só aquilo que convém para os seus princípios dogmáticos e muitas vezes vai contra outros, não aceita outras ideias, muitas vezes entre congregações de uma mesma religião. Não se tem uniformidade e conformidade das ideias, e isso não acontece na doutrina espírita exatamente porque teve esse trabalho, essa organização desde o início. Quando acontece, né, é muito raro da gente ver, mas quando a gente vê é porque nessa localidade, nessa casa, nesse grupo em que o pensamento é diferente, também difere de outras, se diz, né, espiritismo, se diz doutrina espírita, mas tem ideias, a gente vê ali muita contaminação de ideias que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, é, é espiritismo só no nome, mas quando a gente vai ver na essência, não é. E por isso, muitas vezes, ideias contrárias também. Mas todos os centros, organizações, grupos, né, que se dizem espíritas mesmo, e seguem os princípios aí da doutrina espírita, tal qual o codificador trouxe para nós, a gente percebe essa uniformidade de ideias. E essa uniformidade se deu exatamente por causa dessa maneira científica, né? Essa maneira didática, essa maneira organizada de trazer o conhecimento, ou seja, juntando ideias distintas, unindo essas ideias, organizando e depois difundindo elas como uma ideia central. Discutimos que na ciência é parecido com isso, né? Quando a gente descobre algo novo, primeiro a gente colhe, né, opiniões, a gente divulga para um grupo mais restrito ali de especialistas, a gente estuda a fundo, colhe as críticas construtivas, as positivas, as negativas, todas elas, depois disso, junta numa ideia central e depois que essa ideia está estabelecida, que, por exemplo, se publica um artigo, se publica um livro, traz, né, essa ideia como inovação. Então, na ciência também ela passa por esse trabalho. E no item 54 a gente vai continuar falando então desse viés científico, né, que a Gênese traz para nós nesse início aí da doutrina espírita. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações anteriores, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Trazendo para nós aqui então, né, pessoal, a ideia essencial
do que é uma revelação, lembrando que esse primeiro capítulo é intitulado O Caráter da Revelação Espírita, e como que é importante, né, como que tem um planejamento divino por trás dessas revelações. Ou seja, primeiro, né, se estabelece um ponto, deixa aquele ponto bem definido, aquela ideia bem entendida, para depois continuar, né, sobre o assunto. Assim também como na ciência. Então aqui inicia para nós que nenhuma ciência sai do nada, né, prontinha, é assim e pronto, e com o espiritismo não foi diferente. Os espíritos, então, responsáveis, né, por trazer a doutrina espírita para nós, trabalharam dessa forma. Primeiro, ministrando questões e já trazendo, né, ideias. As ideias que já eram trazidas completas é porque a gente já tinha um conhecimento prévio. E aí a gente lembra, né, quando eu falo planejamento divino. Isso explica muito por que Jesus fala que ele não poderia trazer todas as coisas naquele tempo, né? Que viria um consolador prometido, o Espírito de verdade, ou seja, precisava de uma caminhada de evolução de ideias, e muitas dessas ideias já discutimos aqui, até no âmbito da ciência, para que o Espiritismo se firmasse da maneira concreta como se firmou, né? Já dei exemplos. Não tinha como Kardec iniciar os estudos do Espiritismo, por exemplo, se o magnetismo, a eletricidade não tivesse ainda, já não tivesse implementada e bem entendida na sociedade. É interessante porque logo após as leis ali que entendem magnetismo, eletricidade, que são mais ou menos dessa época, do início do século XIX, e Kardec, filósofo, né, cientista, professor, entendia ali do assunto, pedagogo também, entendia do assunto. Então, a primeira coisa que ele fez, né, nas observações das mesas girantes, foi descartar aquilo que era truque, aquilo que era embuste, né? Imagina, se não tivesse, por exemplo, conhecimento do magnetismo, poderia ser uma força magnética, né, agindo ali sobre um objeto. Então, Kardec se certificou de que não era algo físico, um fenômeno físico, primeiro, e aí depois ele começou com as ideias de que se tratava de uma força inteligente, uma força diferente daquela que a gente conhecia. E daí ele começa o processo, né, investigativo e de implementação da doutrina espírita. Então, precisa, né, as revelações, e até no âmbito religioso é assim, elas precisam vir quando uma ideia já está estabelecida, né? Ou seja, mediunidade, né? O próprio magnetismo, se a gente for olhar leis das ciências, né? São coisas que sempre existiram, mas que a gente não entendia como funcionava. A partir do momento que a gente entende como funciona, né? Essa ideia é então revelada, ela é trazida para nós por alguém ou por um grupo de indivíduos, como no caso da doutrina espírita. Mediunidade sempre existiu, plano espiritual sempre existiu, vida, vida após a morte sempre existiu, lei de causa e efeito sempre existiu, mas a gente não compreendia, né? Então, para nós era como se a gente era submetido aos processos, mas não entendia aqueles processos, né? E o Espiritismo vem para esclarecer para nós diversos pontos, né? E o caráter consolador da doutrina espírita se dá muito pelo esclarecimento de várias coisas que ela traz, né? Na minha opinião, principalmente, majoritariamente, grande maioria, né, do consolo que a doutrina espírita traz para nós é por causa do esclarecimento. Porque quando a gente conhece, né, algo, a gente sabe como agir. E aí não tem motivo, então, para desesperar. Se eu sei como agir e posso agir, aí depende de eu querer fazer. Agora, se eu não tenho nem conhecimento, eu estou submetido àquele processo e não tem como sair dali, né? Então, a doutrina espírita esclarece e, por isso, também consola. Alguém, gente, quer comentar algo?
Tiago, a própria mediunidade em si, né? Você vê que quando a gente... Eu falo que eu cheguei no espiritismo já velho, né? Já depois de 20 anos. Mas eu cheguei totalmente, assim, desinformada de tudo que acontecia na vida, na própria vida minha, né? De um médico, de uma coisa que eu sentia, e ninguém conseguia me explicar, nem muitas vezes me ajudar, né? Aí você chega ali, um médium chega todo desequilibrado dentro da doutrina espírita, e ele é orientado, depois ele mesmo sabe lidar com aquela própria mediunidade dele, né? Se a pessoa começa a trabalhar, a gente fazer um estudo em cima daquilo, a gente sabe até mesmo controlar aquelas dificuldades que a gente está com elas, né? No caso, não sei se é isso que eu entendi. É isso aí, dona Silva. A mediunidade, ela é o exemplo mais claro, né, o mais concreto do caráter consolador da doutrina espírita nesse ponto, né, de esclarecer para nós, né? Talvez seja o maior mecanismo também de entrada, né, de pessoas na doutrina espírita, exatamente porque, sem entender a mediunidade, não consegue controlar-se, né, não consegue entender o fenômeno, passa ali por situações difíceis porque não sabe o que é, muitas vezes, né, nas mediunidades aí com efeitos, né, mais diretos no corpo do médium, né, a psicofonia, até a psicografia mesmo, que seja a vidência, né, imagina, não entender e ficar vendo um tanto de espírito, né, é desesperador no início, né, para quem não sabe o que é. E mesmo depois de entender, já é um pouco difícil, né? Imagina sem entender. Então, mediunidade é um exemplo claro, né? Ela é o exemplo mais concreto, assim. E quando a gente pega num todo, né? A doutrina espírita esclarecendo para nós, por exemplo, que não existe inferno de penas eternas, né? Que o céu que nos espera não é aquele céu de preguiça, de ócio, de ficar lá comendo maná e tocando ar pro resto da eternidade, que é trabalho, né? Que quanto mais evoluído o espírito, mais ele quer trabalhar, contribuir, trazendo para nós que vamos ter chances, né, através da reencarnação, trazendo para nós que na nossa família tem muita dificuldade, porque tem espíritos que nós temos dificuldades para tratar, então ajuda a gente de uma forma geral. E esse exemplo que a senhora trouxe da mediunidade é o exemplo mais direto, né, daquilo que afeta mesmo e que a doutrina espírita ajuda, né, a, a consertar, né, não consertar, mas entender, e com esse entendimento a possibilidade de esclarecimento. Importante, né, que esse exemplo da mediunidade, porque se a pessoa não entende o que está acontecendo, né, ela não sabe e não tem o que fazer. Ela fica apenas submetida àquele processo, sem ação, sem possibilidade de melhorar, né? Quando ela entende, aí depende dela, principalmente na mediunidade. Por isso que ela é um exemplo bom, porque a pessoa vai entender que ela precisa melhorar-se para melhorar. Não é uma melhora direta, mas melhorar-se para melhorar. Melhorar a sua vibração, melhorar em termos de moral, né, em termos de conhecimento também, evoluir, e aí a partir do momento que ela entende isso, ela consegue lidar com a mediunidade. Então, é um exemplo bem bacana. Esse item 54, gente, ele é grande. Eu vou ler só mais um parágrafo e aí nós vamos continuar ele na próxima para dar tempo de ir para o Gênesis, tá? Ô, Tiago, Oi. só para esclarecer uma fala sua aí no primeiro momento, quando você diz assim que o espiritismo ele veio porque tinha o magnetismo e a eletricidade, não foi isso que você disse? Não foi uma diretamente ligada. Eu falei assim que para o Espiritismo vir, várias coisas a gente já tinha que entender, né? Quando eu falava ali de um planejamento divino.
até no campo científico a gente precisava evoluir, entender algumas ideias para conseguir entender o espiritismo. E uma das coisas, né, aí foi um exemplo que eu dei, o magnetismo e a eletricidade, por exemplo, eles estavam recém-chegados aí para nós na humanidade, né? Tinha pouco tempo que a gente tinha entendido essas leis do eletromagnetismo. E Sim, precisava eu, de. Ah, eu entendi. É porque eu queria só te perguntar, né, ou esclarecer, que se o Allan Kardec não tivesse o conhecimento do Evangelho, ele teria essa capacidade também de estar implementando a doutrina espírita, será? e o evangelho também é outra parte importantíssima, né? Ah, entendi. Talvez é mais importante. Não é só no campo da ciência. A ciência foi um exemplo, né? Só para a gente lembrar, né? Lá no filme mesmo do Allan Kardec, quando ele vai lá para visitar, né? O primeiro local que ele é chamado para ver ali o fenômeno das mesas girantes. A primeira coisa que ele faz, ele passa a mão por baixo da mesa assim, depois ele olha assim embaixo do palco lá, não tinha nenhum eletroímã, alguma coisa que tivesse com uma força física fazendo aquele efeito. E aí, depois que ele vê que não tinha nada físico, é que desperta, então, o interesse. Tá, se não é nada que a gente conhece, o que que é? E aí ele começa a estudar, né? O evangelho, sem dúvida, é a base, né? O evangelho, É como porque nós semana dissemos. passada nós falamos sobre não ter, assim, você trouxe até um exemplo aí da revista, que ele não era católico, mas ele era de uma família católica, não é isso? Foi o que você Uhum, trouxe para mim. Mas ele era um estudioso. Então eu fiquei aqui pensando, talvez ele não tinha, assim, em mente o catolicismo, mas ele tinha alguma bagagem de conhecimento para ele ter essa capacidade de entender tudo que estava se passando no momento, né? Pode ser isso, né, também. certamente. Certamente, ele vem com uma bagagem aí para entendimento no âmbito religioso e de evangelho também. É porque tem um processo, né? A doutrina espírita ela começa mais nessa parte como uma descoberta quase que científica mesmo, para chamar atenção, né? Para despertar aquelas mentes que tinham ideia e que tinham como compreender o fenômeno. E depois desse fenômeno compreendido, e aí vem a mediunidade, os espíritos começam, né, a trazer as ideias principais e a ideia principal, né, que nós já vimos em alguns itens anteriores aqui, é fazer a gente ter possibilidade de entender muitas coisas que no Evangelho a gente não conseguia entender, né? Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar para nós da vida futura, a primeira fala de Allan Kardec no tema é assim: todas as máximas de Jesus elas só fazem sentido se considerarmos a vida futura, né? Então, foi um processo inicial de uma coisa nova surgindo, no caso, a doutrina espírita, né? Surgindo aí como algo novo que despertou curiosidade, né? Despertou essas pessoas que tinham capacidade de entender para depois trazer a ideia central. E essa ideia central, com certeza, o Evangelho de Jesus. Primeiro, né, gente, a base da doutrina espírita é Deus. O que sustenta a doutrina espírita é Deus. Não é à toa que a primeira questão do Livro dos Espíritos é Deus. E depois nós temos os outros pilares principais, né? Jesus como sendo guia e modelo, então ele é aquele que nós precisamos nos espelhar. Então, junto de Deus, né, nessa base aí, a gente traz Jesus, que é o mais próximo que nós temos de perfeição, e depois os pilares. Aí vem reencarnação, vida futura, plano espiritual, mas isso tudo só faz sentido se tivermos uma ideia bem estabelecida de Deus e do Evangelho, né? Então, é isso. Certamente precisava também dessa bagagem de conhecimento do Evangelho, viu, Marilene? Ok. Gente, nós vamos continuar a Gênesis, então, no próximo estudo. A gente vai continuar aí desse outro parágrafo. A gente deixa marcado aqui para dar tempo de irmos para o Gênesis. O Gênesis, então, nós estamos aí no capítulo 4. Hoje nós vamos falar
começar a falar do trecho aí do item 8, do versículo 8 até o versículo 12. E esse capítulo 4 é o capítulo que apresenta para nós dois personagens conhecidos aí que são Caim e Abel, primeiramente, né? Depois vão vir outros, mas talvez sejam os principais. Já tem umas 3 semanas, né, que a gente não entra aqui no Gênesis, porque a Gênese consumiu o nosso tempo. E então, só para a gente relembrar, né? O Gênesis nós estamos estudando, então, numa perspectiva evolucionista e psicológica, principalmente na nossa psicologia individual, e através dessa psicologia individual a gente entender melhor sobre o nosso processo evolutivo, e a gente percebe que isso reflete no processo evolutivo da humanidade. Então, sendo um livro, né, de genealogias, nós vimos no capítulo 1 a genealogia das coisas, ou seja, a genealogia do mundo, a criação do mundo. No capítulo 2, nós vimos a genealogia do homem, então detalha para nós a criação do homem e do ser humano. Lá aparece para nós pela primeira vez a figura de Adão e Eva, sendo que Adão e Eva nós interpretamos como Adão sendo a parte racional e Eva a parte emocional. Então, razão e sentimentos, e por ser o início da nossa caminhada evolutiva, razão e sentimento, então, em aprendizado, em evolução. No capítulo 3, nós vemos a genealogia do mal, então, como que o mal foi criado, e aí, infelizmente, essa sendo a primeira criação genuína do ser humano. Como os espíritos dizem para nós, quem criou o mal, né, foi o ser humano, ou seja, somos nós que criamos o mal todas as vezes que nós desviamos da lei de Deus. Isso fica muito claro para nós lá no capítulo 3, com a metáfora, com a lenda, né, com a fábula da serpente, Adão e Eva, que nós já vimos. Então, quando nós vemos no capítulo 3 a ação de Adão e Eva frente à primeira prova, nós percebemos então, por ser uma característica de início, né, de evolução também, uma razão vacilante, no caso Adão, e Eva como sendo o sentimento impuro, né? Um sentimento equivocado, inicial. Não é um sentimento, não é um ser completamente consumido por sentimento impuro, não é isso. Mas é um sentimento que vacila, que ora faz o certo, ora faz o errado. Ora segue a lei de Deus, ora não segue. E a mesma coisa a razão, né? Não é uma razão que só faz o mal, mas é uma razão que deixa o sentimento impuro agir, que não age para combater as imperfeições, como característica, né, gente, de novo, de um processo evolutivo. Então, com isso, Adão e Eva, nós temos, né, a nossa parte, razão e sentimento dentro, né, na nossa consciência, em nós como ser, né? Então, Adão, Eva são partes, né, do nosso psiquismo, da nossa consciência, toda vez que nós ainda estamos em processo vacilante ou processo impuro, né? A partir do momento, então, que o homem erra pela primeira vez, né, de novo, Adão e Eva, então, como sendo conjunto, Deus fala isso no momento da criação, homem e mulher sendo um só, então a razão e sentimento agindo. Quando pratica o mal pela primeira vez, cai no pecado, né? Porque a fala de Deus é assim: se comerdes do fruto da árvore proibida, se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza morrereis, sendo conhecedores do bem e do mal. Não é que a gente não precisa ter conhecimento e que a gente não pode adquirir conhecimento. É porque o mal a gente não precisava experimentar.
A partir do momento que nós experimentamos o mal, entra então a dualidade no mundo, separado entre bem e mal. Se a gente não conhecesse o mal, o mundo todo seria bom, assim como Deus o criou. E os espíritos falam isso para nós, né? Kardec pergunta: o homem, né, já que nós estamos em provas, expiações, quer dizer que o homem precisa do mal para ele evoluir? E os espíritos respondem: não, não precisa, né? Certamente a jornada seria mais tranquila. Não precisa do mal para aprender. Mas a partir do momento que a gente tem essa escolha negativa, a gente passa, né, a plantar, então, uma necessidade de ajuste futuro para voltar à lei de Deus. Então, quando vem essa dualidade, quando vem esse conhecimento do bem e do mal, entra a dualidade no mundo. Então, nós somos, né, até hoje ainda, seres duais, seres que ora é bem, ora é mal, né? E isso reflete na nossa sociedade como um todo. E reflete também no nosso mundo de provas e expiações atual. Um mundo ainda, né, nessa dicotomia, esse mundo dividido, né, entre duas partes, uma positiva do bem e uma parte negativa, como sendo essa parte do mal. E o capítulo 4, então, ele é exatamente essa genealogia da dualidade. Então explica para nós que ora o mal entrou no capítulo 3, né? Nasceu ali no capítulo 3, e a partir do momento que nós geramos o mal, nós geramos esse mundo dual, tá? Representado para nós pelos protagonistas do capítulo 4, Caim e Abel. Nós vamos ver no desenrolar da história que já vimos, né, na verdade, que o Caim ele mata o seu irmão Abel, e isso representa para nós que o ser humano não só inventou o mal, como gostou de fazer o mal, e hoje, né, ainda característica de um mundo de provas e expiações, o mal chama mais atenção para nós do que o bem. Isso mostra, né? Isso é mostrado também no início aqui, quando Eva, né, dá a luz aos dois, no versículo 1 está assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e diz: alcancei do Senhor um homem. A Eva então enaltece o nascimento de Caim. Caim é o primogênito, né? E isso nós já vimos, reflete uma questão psicológica para nós, que a maioria das nossas decisões, elas são pautadas ainda no benefício próprio, no orgulho, né? Ou seja, em trazer primeiro um benefício para nós. Isso é instintivo, né, gente? Nos animais é normal, é instinto, é para preservar a espécie, mas no ser humano é exatamente o que nós temos que combater. E quando nós falamos de evangelho, nós falamos de doutrina espírita, é exatamente o contrário, né? É fora da caridade, então é pensar no todo. Mas se nós ainda, o mundo, né, como um todo, faz ainda mais o mal, chama atenção mais para o mal do que para o bem, é porque nós ainda, né, estamos, assim como Eva, enaltecendo e colocando como primogênito, como ideia primeira, o mal, né? Como pensando primeiro no benefício próprio. Agora veja, quando Eva, né, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Enquanto Eva enaltece o nascimento de Caim, comemora, foi Deus que me deu, né? Quando nasce o Abel, não tem nenhuma narrativa. Então é um enaltecimento do mal e ser muito discreto com o bem. E isso reflete até hoje para a maioria da sociedade, né? E aí, a consequência disso, né, a prova maior, é o fato do Caim sobressair, matar, né, o Abel.
Entrando então um pouco no que nós vamos ver hoje, o Abel, ele se torna pastor de ovelhas e o Caim, lavrador da terra. Nós já vimos isso, né, que pastor de ovelhas denomina a profissão, denomina aquilo que o Abel vai fazer, traz um entendimento claro para nós do que é, do que ele faz, né, de como faz, do que é a ideia. E o bem é assim. O bem, ele é claro. A gente não tem dúvida. Agora, olha quando fala de Caim, que representa o mal. Lavrador da terra. Não fala se ele é agricultor, se ele é construtor, se ele planta um pasto, se ele planta um pomar. O que ele faz? Lavra a terra. Fica para nós no limbo, fica aberto. Pode ser várias coisas. E o mal é assim. O mal é confuso, né? Ele pode ter uma ideia rotulada, mas não é aquela coisa assim direta que eu consigo ter certeza. Não, vai ser assim, vai ter tal consequência. O mal é incerto. Assim como a serpente, nós vimos a simbologia que ela representa dúvida, né? Em muitas culturas ela é um símbolo positivo, em várias outras é um símbolo negativo. O mal também é dúvida, é fruto da dúvida, né? E o Caim aqui então representa isso. Lavrar a terra, né, é cultivar o material. Então, nós já discutimos também que todo mal que nós fazemos, primeiro é quando eu quero legislar assim como Deus, ou seja, eu deixo de seguir a lei de Deus para seguir uma lei que eu mesmo criei. E quando eu cultivo, né, a consequência disso, o objetivo, a motivação maior para criar essa lei própria é o cultivo de coisas materiais. Por isso, orgulho e egoísmo. Aqui eu não estou falando só de acessórios, de roupas, né, de matéria em geral. Estou falando, inclusive, do materialismo como um todo. É o benefício só para o corpo, nada para a mente, é o cultivo das coisas desnecessárias, é materialismo de uma forma geral. É o motivador, então, para o mal. Toda vez que eu coloco, né, a questão material acima da questão espiritual, toda vez que eu prefiro, né, se eu tenho que escolher em relação ao material ou ao espiritual, e eu escolho, né, sobressair materialmente em detrimento do espiritual, veja, né, gente, é em detrimento, é prejudicando. Por exemplo, eu preciso alimentar, comer, né, comida, matéria, comer, preciso. Então isso não é pecado. Nós temos várias necessidades, roupas, na própria questão sexual, temos, né? Então precisa sim de ter esse discernimento das escolhas materiais bem feitas. O grande problema é quando eu escolho em detrimento do espiritual. É muito diferente eu fazer uma refeição, né, para alimentar-me, dar energia para o meu corpo, conseguir trabalhar, cumprir com meus objetivos, e eu comer em exagero, prejudicando meu corpo, ingerir muito doce, né, excessos que vão me prejudicar internamente. Quando eu faço isso, eu estou colocando o material em detrimento do espiritual. Eu sei que me prejudica, mesmo assim, continuo fazendo. Na questão sexual, mesma coisa. O sexo é divino, energia criativa, né? E a sexualidade também. Não é o problema. Então, tem o aspecto material, mas o problema é colocar esse aspecto material, essa energia, né, que é maravilhosa e que é usado para nós criarmos todas as coisas, apenas no benefício e no contexto material. Deturpar, né, essas coisas. Então, Caim e Abel, eles representam para nós essa dualidade. Abel, então, ou Caim, então, é o mal motivado, né, por esse cultivo do materialismo. E aí, o Caim, então, mata o Abel. Né? Antes disso, os dois oferecem sacrifícios lá para Deus. Abel oferece, né, um sacrifício dos cordeirinhos ali primeiros, primogênitos, né, a gordura das ovelhas. E aí nós vimos que isso era
uma maneira, né, dos judeus também, do povo hebreu, o sacrifício mais nobre, né, era com gordura, queimava, né, gordura ali no altar, levar os primogênitos das ovelhinhas, as ovelhinhas primogênitas ali, mostrava pureza, né, o cordeiro sem mácula, toda aquela história. Então era um sacrifício nobre, e gordura nós vimos, representa a intimidade. Então é um sacrifício nobre e um sacrifício íntimo, que nos faz conectar com Deus. Traz aqui, o Senhor então atentou para a ideia, para o sacrifício de Abel, mas não atentou para o sacrifício de Caim. Caim levou o quê? Frutos da terra. De novo, uma coisa duvidosa, né? Ele levou o quê? Frutas, ele levou verduras, ele levou legumes, ele levou ou o quê? Né? Ele levou minerais que também a gente encontra na terra, né? Pedras, não. Quais frutos? O que veio da terra? O mal, ele não é claro, ele deixa dúvida. E aqui mostra para nós, né, que Caim, então, é o sacrifício equivocado. Quando eu faço algo material, buscando, né, de alguma forma, agradar a Deus de uma maneira totalmente equivocada, né, tentando conectar o material com o espiritual. Então, esse sacrifício não chama a atenção de Deus, assim como não chamou, né? Que mostra aqui para nós que Deus não, mas para Caim e para sua oferta não se atentou. Está no versículo 5. Ou seja, a conexão com Deus, né, ela vem quando o nosso sacrifício é verdadeiro. Quando a busca vem da intimidade. Aí eu conecto. Nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que têm o puro coração, porque verão a Deus. Então, se isso vem da nossa intimidade, se é uma coisa verdadeira, eu tenho essa conexão com o Pai. E esse ver não é ver uma imagem de Deus, mas é enxergar Deus nas coisas, nos seres, na vida, remete muito à gratidão. Enquanto que o Caim aqui era um sacrifício muito voltado para o materialismo, que aí não tem mesmo, por lei, né, de afinidade, já que tudo é energia, não conecta ele com o ser criador. Então veja, não é Deus que impede a conexão, é a nossa atitude que vai proporcionar essa conexão. E a atitude do Abel aqui, ela é a atitude correta para isso, então. Depois disso, então, gente, versículo 8. De novo, né? Só para a gente continuar. Caim e Abel, então, né? Já que são filhos de Adão e Eva. Tiago, Oi. Tiago, Oi, dona posso Silvia. te fazer uma pergunta? É pergunta boba. Vou te fazer uma Não tem pergunta pergunta boba, boba. dona Silvia? Sim, Diga. se o Caim tivesse feito a oferta dele de realmente de coração, ir lá preparado, umas verduras lindas, de coração mesmo, Deus, no caso, teria aceitado a oferta dele igual aceitou a do Abel? Certamente, né? Até porque, quando a gente fala, a lei de Deus está na nossa consciência. Dentro das minhas capacidades, dentro daquilo que eu consigo fazer, como que está a minha conexão com Deus, né? Então, se a gente for pensar no âmbito religioso, será que é mais fácil, né? Será que Deus vai dar mais atenção para o Papa, né, do que para mim? Já que, né, é um espírito missionário, mais evoluído, ele não, ele não vai dar mais atenção para um ou para outro. Ele vai, né, estabelecer uma conexão com aquele que, dentro das suas possibilidades, conseguir fazer essa conexão, né? Então, se a gente pega, por exemplo, lá no povo judeu mesmo, eles tinham a ideia que a conexão com Deus vinha do sacrifício, geralmente sacrifício de coisas de animais, né, mais valiosos, era cabra, muitas vezes bovinos também. E aí, quem não tinha dinheiro? Né? É uma ideia exclusivista, né? De trazer Deus para um contexto material,
é como se fosse o Caim. Quer dizer que Deus, então, só pode conectar com ele aquele que tem mais posses? Não. Ele é pai de todos, né? E é isso que Jesus traz para nós. Então, é muito mais da intimidade, dentro do que eu já consigo fazer, como que eu estou buscando fazer. É por isso que a lei de Deus está na nossa consciência. Proporcionalmente, o espírito menos evoluído, né, que já tem uma ideia de Deus, e o mais evoluído, que já tem uma ideia de Deus, proporcionalmente eles têm as mesmas chances de conexão, porque não conta pela evolução, conta pelo interesse, né? Obviamente, né, gente, para o espírito mais evoluído vai ser mais fácil, porque ele já tem mais prática. Mas só que, quer dizer, ele tem mais chance de sucesso, porque ele vacila menos. Agora, em termos de buscar, de ter a chance, ela é a mesma, né? A mesma chance para todo mundo. Então, se a gente tratar aqui, né, Caim e Abel como pessoas, né? E um foi lá e ofereceu ovelha, e outro foi lá e ofereceu frutas, né, verduras. Se for de coração, os dois terão essa conexão. Só que aí entra no que eu ia dizer, né? Se Adão e Eva são razão e sentimento, Caim e Abel, gente, simboliza para nós, né, como filhos, né, de Adão e Eva, as nossas ações. Eles representam a dualidade das nossas ações. Quer dizer, a nossa razão e sentimento, ora, ela estabelece, né, ela gera o bem, estabelece conexão com Deus, ora, ela gera o mal, né? Então, Caim e Abel, de novo, na nossa didaticamente, né, traz aqui para nós como duas figuras distintas, mas para o contexto, né, que nós estamos trazendo dessa questão evolutiva e psicológica, eles representam as nossas ações. O que a minha razão e meus sentimentos estão gerando? Se eu for um espírito puro, a minha razão e sentimento gera só Abel, né? Tanto, gente, que para trazer, né, aí na perspectiva evolucionista, nós estamos falando de Eva e Adão, razão e sentimentos ainda vacilantes. Vai aprendendo, aprendendo, né? Nós vamos evoluindo e tal. Quando chega Maria e José, né? Se Eva é o sentimento impuro, Maria é o sentimento puro. Se Adão é uma razão vacilante, José é uma razão completa, é uma razão operacional que faz o que tem que ser feito, né? E mais do que isso, quando o nosso sentimento é puro, aqui, né, no Gênesis a gente vê o Adão como protagonista. Tudo parte dele, da razão. E a nossa evolução foi assim, a gente começa primeiro pensando para depois sentir. Quando o nosso sentimento evolui até o amor, no caso representado por Maria, o sentimento puro, a razão nem precisa atuar tanto, né? No Evangelho, em termos de razão e sentimento, Maria já é a protagonista. Quer dizer, o amor já é o protagonista. Por quê? A gente já faz meio que no automático. A gente já faz o bem sem precisar pensar, né? E aí, óbvio, né? José teve a importância toda e tal. E como que ele demonstra sendo essa razão operacional? Olha só, gente. Na metáfora bíblica, né? Na história bíblica, conta para nós, né, que o José ele recebe lá a mensagem, né, do próprio anjo, que é o anjo Gabriel, falando do filho que Maria teria. Tinha toda uma questão cultural envolvida. Ele era mais velho do que Maria e tal, mas todo o suporte que precisou quando Jesus correu perigo lá com Herodes mandando matar as crianças. Fugiu para o Egito. Quando ajudou ali no momento do parto, né, para Jesus nascer, buscando o abrigo, antes buscou em todas as possibilidades que tinha, né, dar o melhor aconchego, até que, como era época de censo, né, estava muito cheio, aí não conseguiu, foi para a gruta e tal. Quer dizer,
o José representa para nós aquela razão que dá suporte, aquela razão operacional. E é engraçado, né? Tem até o santo, São José operário, de operador, né? De carpinteiro, aquela razão que age mesmo para fazer o que tem que ser feito, quando o amor também já está evoluído. Ele age, né? No início ali. A gente ouve mais da figura de José no início, nos primeiros momentos ali de Jesus, nos primeiros anos, né? Se a gente pega o livro Boa Nova, fala um pouquinho mais, até Jesus criança ali, mas depois é Jesus e Maria. Quer dizer, o sentimento puro é que gera o Cristo em nós, né? Nessa etapa de espírito puro, então, de sentimento puro, de amor, é que a gente faz só o bem. Então, a gente não tem, a gente consegue sair desse meio dual que nós mesmos nos colocamos para fazer só o bem. Então a gente volta, né, para o estado de pureza inicial. O que é o espírito puro? É o espírito que conseguiu retornar ao estado de pureza inicial quando foi criado por Deus. Porque nós fomos criados simples, ignorantes, centelha divina, né? Filhos de Deus, e assim como todas as coisas, fomos criados para o bem e perfeitos, né? Tudo que Deus criou foi bom. Com as nossas escolhas, nós vamos nos deixando impuros, perdendo essa pureza. E depois, né? Graças à misericórdia divina, nós vamos tendo oportunidades de reajustes através das reencarnações, e quando nós estamos, né, limpos daquilo mesmo que nós colocamos de impureza, chama-se espírito puro. Por quê? Voltamos ao estado inicial, né, de pureza, quer dizer, voltamos a ser de fato filhos de Deus, aqueles que só fazem o bem. Então Abel e Caim representam as nossas ações, que vêm da nossa razão e sentimento. O que acontece aqui, vou só ler até o 12 para a gente preparar para o outro, porque deu nossa hora. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Ou melhor, vou ficar só aqui. Isso aqui representa, gente, que a maioria das nossas ações, elas vão para, ainda, né, para o lado negativo da dualidade. Ou seja, o mal ainda está vencendo o bem. Então esse Caim e Abel aqui, né, foi o que eu quis falar depois da fala da dona Silvia. Esse Caim e Abel aqui, eles representam as ações, né? E toda vez, né, que a gente faz o mal, é o Caim matando o Abel. Então é uma luta constante de nós mesmos para impedir que esse Caim vença, que esse Caim prospere. Isso é a nossa evolução e a nossa psicologia individual. Como que isso reflete na humanidade? Ora, nós estamos aí no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobressai ao bem. Então essa figura de Caim ainda presente na maioria das nossas ações. Tá? Nós vamos ver então, no próximo estudo, a consciência, né? Porque aqui o Caim mata o Abel, trouxe ele para o campo, né? Quer dizer, trouxe o lado espiritual para o lado material. Nós vamos ver então o desenrolar da história, porque depois tem uma conversa com Deus. Nós já vimos aqui que as conversas com Deus é o quê? É a nossa consciência agindo, né, depois das nossas ações. Vamos ver o reflexo disso, então, né, na consciência desse ser integral aqui, composto também por ações denominadas Caim e Abel. Gente, deu aí a nossa hora. Alguém quer fazer algum comentário breve aí, antes da gente finalizar com a prece? O estudo foi gravado, tá? Depois eu vou colocar lá no nosso grupo, né? no nosso YouTube, né? Na Casa do Caminho. Tiago, Diga, Dário. eu não vou falar muito, não. Eu só vou falar, então, que eu vou deixar para a semana que vem, porque eu achei essa questão, ela clareia muito, mas vamos deixar essa questão do Abel e Caim ser as nossas ações
e depois você julgou essa questão na evolutiva do José e Maria, você vê que nasce o Cristo, é completamente, a ação é diferente, né? Mas acho que não vai dar tempo não, porque a gente precisa preparar uma caminha também para gente falar. Aí, mas foi muito bom, é só mesmo para falar, assim, aí semana que vem eu entro, se você permitir, voltando só nessa questão, para a gente ver como que a gente vai melhorando, e hoje, com a doutrina espírita, chegando ao que o Emmanuel fala, né, que é as duas asas, que é o amor e a sabedoria. Maravilha. Certamente. Semana que vem, então, pode trazer para nós aí. Será muito bem-vindo. Gente, vamos fazer a nossa prece, então, de agradecimento. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, agradecemos mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Agradecemos pela paz, pela tranquilidade que o nosso estudo transcorreu, pelo amparo espiritual dos benfeitores amigos, do nosso anjo da guarda, dos benfeitores da Casa do Caminho. Que essa energia positiva, revigorante, de paz, de tranquilidade, continue conosco, mas também vá para todos aqueles que precisam de refletir sobre a sua vida, de tomar decisões. Que sejamos amparados pela sua santa e bendita paz. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Assim seja. Bom final de semana para todos. Tchau. Obrigado. Valeu.